O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou, dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste. Eu guardei-os, e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Agora, eu vou para junto de ti, e digo estas coisas estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que os tires do mundo, mas que os guarde do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade. A tua palavra é verdade. Como tu me enviastes ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação. Como já disse, nessa semana estamos vivendo esse tempo entre a Ascensão e o Pentecostes. E os textos ainda recordam a despedida de Jesus. Os capítulos 16 e 17 de São João é a grande oração, né? Belíssima oração de Jesus ao despedir-se dos discípulos, dos seus mais próximos, né? E com certeza de toda a comunidade. E hoje também acompanhamos o livro dos Atos, no capítulo 20, a despedida de Paulo da comunidade, das comunidades que ele acompanhava. Embora fosse um homem muito difícil de lidar, e é muito simples de ver, observar isso, durante todo o livro dos Atos, nós podemos perceber que as viagens, as práticas da palavra que ele realizou, muitas e muitas vezes, ele o fez sozinho. E, hoje, na despedida da comunidade de Éfeso, ele é profundamente tocado pelo povo, né, que acompanha. E como o texto diz, houve muito choro, né, naquela despedida. Por quê? Porque certamente era um homem muito querido, difícil de lidar entre os seus irmãos, mas muito querido pelo povo. Então, são as contradições da história, né? Que a gente sabe disso. E Jesus, na sua despedida vai fazer de fato a grande oração, que é esse capítulo 17. Se olharmos para o Evangelho de João, o grande desejo de Jesus, que sempre foi, era que ninguém se perdesse. E é uma tônica desse evangelho, quando ele diz: todos os que o Pai me deu, eu os guardo, e ninguém me tomará das mãos. Né? Durante todo o evangelho, aparece muito claro esse projeto de Jesus. Ele foi enviado ao mundo pelo Pai, para que o mundo todo fosse salvo por ele. Né? São as frases fortes desse evangelho de João. E através dessa experiência de ser aquele que congrega, que une, ele vai também desejar na sua última oração, né, na sua despedida, que todos possam continuar sendo um. Né? E ele vai repetir nesse evangelho também: para que o mundo creia, vocês precisam ser um. Porque toda divisão é um contratestemunho. Toda divisão, porque a divisão vem do diabo. Por isso a palavra diabo
é dia, que é dupla. Né? O prefixo dia, né? Diálogo, diabólico, né? Já conota a divisão. Dois, né? Já implica duas coisas. Então, tudo aquilo que é de Deus é aquilo que une. Tudo que é do maligno, do diabólico, é aquilo que divide, que separa. E nós, conforme a oração de Jesus, temos que combater o tempo inteiro essa experiência da divisão. Por quê? Porque toda divisão vai levar, consequentemente, à destruição. Todo reino dividido contra si mesmo não ficará de pé. As frases desse evangelho, né? O tempo inteiro aparece essa tônica. E nós sabemos o quanto isso é caro e precioso para nós hoje. Por quê? Porque a obra do maligno, do diabo, é exatamente fazer-nos distanciar, dividir, né? Criticar, fazer exatamente a obra contrária àquilo que é o projeto de Jesus. A unidade, a comunhão, a fraternidade. Ixi, é tão simples de entender e tão difícil de viver. Mas é isso. Tudo o que vai contra a unidade, tudo que vai contra a verdade, né? Aparece 5 vezes a palavra verdade no texto de hoje. E é próprio desse evangelista também. Porque para São João, a verdade é a única que liberta. Lá no capítulo 10 ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quem é essa verdade? Jesus. E conhecendo a Jesus, nós vamos tendo a partir da experiência do Pentecostes, né, o Espírito Santo, a experiência de buscarmos e concorrermos sempre para construir fraternidade, comunhão. Então, daqui temos o critério básico para compreender a vida da igreja e da comunidade. Todo aquele que é do Senhor, todo aquele que encontrou com Jesus, todo aquele que é de Deus, vai sempre procurar esse ideal. A comunidade, a fraternidade, o diálogo. Não vamos separar não, meu irmão. Vamos embora, vamos ver se negociamos, né, esse negócio. Não tem. Né? Tudo que vai contra isso é exatamente a ação do maligno. Tudo. E olha que a ação do maligno pode manifestar em nós. Nós podemos ser os agentes desta comunhão ou dessa divisão. É muito, muito claro. Não tem um espírito que vai aí assim fora e vai dividindo. Não. Esse espírito do mundo e o espírito do maligno vai manifestar e vai agir por meio de nós. Ou da nossa fala, que a gente fala, ele já toma aí, vira um ridivu e taca no ouvido do outro, para dizer, agora você tem que dividir mesmo, viu? Essa sua sogra, essa sua cunhada, essa sua nora, esse seu marido, ixi, isso aí é tudo, ó. Entendeu? O maligno não pode entrar dentro de nós, mas ele pega da palavra que sai da nossa boca, por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que fala. Porque ele usa exatamente da nossa fala para fazer o inferno. E você já viu quantas vezes? Você falou uma coisa e chegou no ouvido do outro de outro jeito. Aí você tem prova de que é ele que faz exatamente a mudança da coisa. Quantas vezes? Mas não foi isso que eu falei. Pois é. Por isso que temos que tomar cuidado. Né? Muito cuidado. Que o seu sim seja sim e o seu não seja não. O que passa disso vem do maligno. Está muito claro na palavra. Que nessa manhã nós possamos desejar de fato, sempre, né? Estamos vivendo a semana de oração pela unidade dos cristãos. E como é difícil para nós essa unidade, como é cara essa unidade. Mas é com o auxílio do Espírito, porque por nós mesmos, humanamente, esqueça. Esqueça, porque a natureza humana já é tendenciada à separação, à discórdia e a treira toda.
é preciso que o Espírito Santo, né, trabalhe em nós, e pesado, e ajude-nos nessa missão. Não tem outro jeito, tá? Não tem ninguém bonzinho, maravilhoso assim. Ai, aquele é um amor. Acorda. Não tem. Todos nós somos carninha de pescoço e que precisamos do trabalho do Espírito. Senão, não adianta. Nem, né? A gente vai, caminha 2 e volta 3, né? Vai e volta o tempo inteiro. Peçamos nessa semana, nesses dias que antecede o Pentecostes, de fato, vinde Espírito Santo, né? Hoje o dom é o dom do conselho. Nós estamos celebrando cada dia um dom, né? E esse dom nos ensina a estar abertos à graça e à ação de Deus, que nos orienta no caminho da vida. À medida que nos abrimos à graça divina, mais sábios nos tornamos e melhores conselheiros seremos. É o dom de orientar e ajudar a quem precisa. Ele nos ensina a dialogar fraternalmente, em família e em comunidade, acolhendo o diferente que vive ao nosso lado, capacita-nos a animar os desanimados e fazer sorrir os que sofrem. Peçamos o dom do conselho. Conselho não é ficar dando receita para os outros, né? A pastoral da escuta que estamos tentando criar é exatamente não ficar dando receitinha. Conselho é ter a capacidade do discernimento, né? Do ouvir e do estabelecer a concórdia, né? A comunhão, a unidade. Esse. Vamos pedir essa graça? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. De pé, levanta a sua mão e diga: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na comunhão dos santos,